Oferecimento Sadia 60 anos. Uma história de amor. Um dos maiores bancos do mundo, agora é o banco de todo mundo. HSBC oferece Jornal Nacional. Planos para o futuro. O novo ministro da Educação quer discutir a reserva de vagas para negros nas universidades. E propõe acesso mais fácil de estudantes pobres ao ensino superior. São Paulo, 450 anos. A cidade que não para faz aniversário amanhã. A Pauliceia de números e estatísticas gigantes. 11 milhões e meio de pãezinhos são consumidos todos os dias. Nossos repórteres mostram os atletas da noite paulistana. Morre Leônidas da Silva, o jogador que inventou o chute de bicicleta. Depois da vitória contra o Chile, Elano e Paulo Almeida voltam à seleção pré-olímpica. Mas o goleiro Gomes é dúvida para o jogo decisivo contra o Paraguai. E ainda os gols de sábado pelos campeonatos estaduais. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A maior cidade do Brasil completa amanhã 450 anos. Numa cidade do tamanho de São Paulo, todos os números impressionam. Mas entre tantas estatísticas, há descobertas curiosas, como mostra o repórter Ernesto Palha. O jesuíta pensava num colégio. Criou uma das 20 cidades mais influentes do mundo. Estatística em São Paulo nunca é pequena. Conta mais de 100 bancos só no eixo da Avenida Paulista. A cidade sozinha tem mais agências que o estado de Minas inteiro. O saldo, então, é uma grandeza. Mais dinheiro que toda a região sul e a nordeste juntas. A divisão não é justa. São Paulo tem mais famílias das classes D e E do que Rio e Salvador somadas. É uma cidade muito rica, quando a gente olha por um lado, mas também é uma cidade com uma pobreza que se vê na rua todo dia, né? Paulistanos pobres ou ricos gostam de pão. Consomem diariamente 11 milhões e 500 mil pãezinhos, produzidos em cerca de 4 mil padarias, que para fazê-los consomem diariamente 80 mil sacos de farinha de 25 quilos como aqueles ali. Sem falar na pizza, mais 1 milhão e 400 mil unidades diárias. Ou seja, se faltar farinha em São Paulo, dá bolo. Mesmo em minoria, a classe A paulistana é 10 vezes maior que a da vizinha e rica Campinas, 20 vezes a da próspera Campo Grande. São Paulo é responsável por 12% do consumo nacional. A Pauliceia também come desvairadamente. Consome tanto alimento quanto a soma de tudo o que vai para a mesa em 60% dos municípios nacionais. Uma cidade que tem pão e tem circo. Na hora da diversão, paulistano não faz fita, faz fila em 210 salas de cinema. Ou assiste em casa mesmo. Das 10 mil videolocadoras do país, 1.800 estão em São Paulo. E a sede do paulistano não fica atrás. Coco Verde combina perfeitamente com praia, areia, mar, tudo aquilo que nós não temos aqui em São Paulo. E talvez, exatamente por isso, essa cidade seja a maior consumidora nacional de água de coco. Segundo a Associação de Distribuidores de Coco Verde aqui de São Paulo, de cada 3 cocos produzidos no país, um acaba aqui, matando a sede de um paulistano. O preço do coco no Brasil balança ao sabor desta negociação no centro de São Paulo. À vista tem desconto? Opa, bota mais 5 aí. Desconto. Dependendo da temperatura, muitos caminhões, entendeu? Aí chega na base de 70, 80, 90 centavos. E quando tem muitos caminhões que a temperatura está um pouco baixa, chega a 50 centavos, 40 centavos também. Com uma economia superior à de países que andam na moda, como o Chile ou a Nova Zelândia, a maior de todas as riquezas da cidade caminha livremente pelas ruas. 10 milhões de paulistanos, de todos os cantos do país e do mundo. A chuva transformou as estradas do norte de Mato Grosso num atoleiro. A fila de caminhões parados chega a 10 quilômetros. No Nordeste, já chove há 13 dias. Em Arneiroz, no sul do Ceará, 6 famílias ficaram desabrigadas por causa da chuva. 11 açudes transbordaram e falta água em mais da metade das casas. 5 cidades do Piauí decretaram estado de calamidade pública.
4.500 pessoas estão desabrigadas. Em Mato Grosso, mais 2 municípios decretaram hoje situação de emergência. Ao todo, já são 33 que enfrentam dificuldades por causa da chuva. A Defesa Civil ainda está fazendo levantamento do número de famílias desabrigadas. Em algumas regiões, as estradas estão intransitáveis. No norte do estado, entre Tangará da Serra e Sapezal, o atoleiro impede a passagem dos caminhões que levam a safra. Este motorista já está há uma semana parado. Estamos atolados desde domingo aí. Sem comida, sem água e sem assistência. Os caminhões carregados com soja formam uma fila de quase 10 quilômetros. Esta mulher acompanha o marido caminhoneiro e viaja com os 4 filhos. Tem água para beber e tá muito difícil, não tem jeito de passar não. Tem muita criança aí para trás também, ó, chorando com fome. Deveriam ter um pouco mais de respeito e cuidado com o ser humano que trabalha por aqui, principalmente, né? 3 pessoas morreram atingidas por um raio durante um temporal em Camaquã, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Foi numa área rural. As vítimas tinham 21, 23 e 56 anos. Domingo de chuva na maior parte do Brasil. Muitas nuvens cobrem quase todo o país. Elas são formadas pelo calor e uma frente fria está sobre o litoral da região sul. A previsão para amanhã é de chuva na grande área escura que começa no Amazonas, passa por Minas Gerais e chega ao leste de Santa Catarina. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens e chove só no fim da tarde. Mínima de 19 graus em São Paulo e máxima de 33 em Manaus. Num país com desigualdades como o Brasil, pensar no tamanho das famílias se tornou uma necessidade. Por isso, foram criadas políticas de planejamento familiar, maneiras de controlar o número de filhos. Mas esses métodos ainda encontram resistência em alguns setores da sociedade. Está na lei. A Constituição, que é o conjunto de leis mais importantes do país, garante a qualquer brasileiro o direito de escolher se quer ou não ter filhos.